E o Bitcoin finalmente começou a subir. Eu vou mostrar para vocês algumas observações para a gente conseguir se posicionar de forma inteligente e aproveitar esse movimento. A gente está no meio de uma guerra do Irã, os ativos voláteis perdem muito dinheiro e depois eles precificam. A precificação é quando os ativos já param de se movimentar bruscamente a cada notícia que sai em relação a alguma coisa. Nós ainda estamos em uma crise global, tem um monte de coisa ruim acontecendo e isso não mudou. Ainda estamos em bear market, mas tem alguns fatores que podem estar motivando esse repique, esse movimento de alta no Bitcoin. A liquidez global aumentou e quando isso acontece, os ativos de risco também recebem dinheiro. Eu estou aqui com o gráfico do Bitcoin aberto no diário e eu vou mostrar alguns detalhes importantes. Sem indicador, sem nada, a gente já percebe uma coisa muito importante. Ele está subindo? Tá. Mas olha que ele está deixando pavio em cima, pavio embaixo e o corpo dos candles está muito pequeno. E isso é o quê? O mercado buscando liquidez para cima e para baixo. Lá no nosso grupo, o bot mostra long short ratio, é só digitar LSR que você tem acesso a essas informações. E a gente também percebe inside bars. Inside bars são quando as barras que se formam, elas são menores que as anteriores. Então aqui a gente teve uma barra grande, aqui a gente teve uma que esteve dentro dela e a referente ao dia de hoje está menor ainda. Então tem uma movimentação grande, tem uma volatilidade grande, mas o preço está se movimentando dentro da mesma região. E isso significa que o preço está comprimindo. Uma hora o cara compra lá em cima e vende aqui embaixo, depois compra aqui em cima e vende aqui embaixo, compra aqui em cima e vende aqui embaixo, e o preço vai ficando cada vez mais comprimido e isso é plausível de explosão. Mas no Pie Indicator, o meu indicador para TradingView, eu percebi algo muito importante, que é o quê? Mesmo com aquilo tudo que eu falei, ele se estruturou acima de todos os suportes. E mesmo sendo uma possível armadilha, ela está estruturada acima de regiões de liquidez. Ela subiu, voltou e fez um pivô aqui em cima do último suporte. Aqui no VPVR, a gente tem essa liquidez toda aqui sendo absorvida com um grande vazio que vem até essa região aqui. Esse movimento, ele pode ser parado aqui na média de 50, na região de 72.800, ele pode ser parado aqui na média de 80, na região de 79 mil, mas ele tem sim um alvo que termina aqui na região de 90 mil. Eu, pessoalmente, com as condições de mercado, acho praticamente impossível chegar a esse preço. Mas com o aumento dos shorts, ele pode sim beliscar essa região. Ele pode, como já formou aqui, furou a média de 50, furou a média de 80, ele pode vir aqui para começar uma compressão maior nessa região de VPVR. Isso seria super normal e isso também não precisa acontecer em um segundo. O mercado operando com pouco dinheiro, mesmo com a liquidez global aumentando, faz com que ele trabalhe de escadinha e ainda está tendo pouca compra no spot, então ele pode ir subindo devagarzinho sim e fazendo esse movimento que eu desenhei aqui de forma simples, mas eu trabalho com probabilidades e as médias ainda estão apontadas para baixo, elas ainda não fizeram nenhuma curva e nem começaram a se mover de outra forma. Então a gente ainda tem uma tendência claríssima de baixa no diário, tornando mais plausível que essa região se torne uma defesa ou um ponto de pivô para fazer esse movimento de busca aqui em cima. Se esse movimento não ocorrer, ela pode vir trabalhando aqui embaixo e continuar descendo, ou quem sabe rejeitar aqui e continuar descendo. A gente precisa observar os preços que eu passei e o que eu estou fazendo. Eu estou operando na Hashedge, né, que é a corretora de mesa proprietária, estou operando lá com US$ 100.000. Aí eu estou aproveitando essa região aqui para colocar minhas ordens de short tranquilamente. Essa semana mesmo pegou uma ordem, mas pegou só a primeira, e aí deu uma merreca de lucro. Por causa desse pivô eu já realizei, porque eu acredito sim que essa subida aí pode buscar regiões mais altas. Aí eu fechei com um pouquinho de lucro e vou continuar esperando. O que é mais provável é que o preço fique trabalhando entre essas médias aqui e continue caindo. Então, quando o meu short estiver abastecido, eu vou estar com um preço legal.
para pegar esse movimento aqui. Eu vou diminuir agora para o gráfico de 4 horas, que a gente também está numa região de altíssima liquidez e pode sim vir mais para cima, porque ela já absorveu aqui abaixo da POC, tendo o principal suporte, a região de 67.900, 68.000. Então, quem tiver afim de surfar um long nesse momento, tranquilo, desde que seja colocado um stop, pelo menos aqui, ó, em 66.900, porque aí se ele perder essa região, ele vai embora para baixo. E as melhores notas do menu do bot hoje estão apontando para o IF, OPN e TRX. Vamos dar uma olhadinha rápida nelas. Se você opera pela BingX, você tem mentoria gratuita direto comigo, acesso ao nosso grupo VIP e pode dar comando no nosso bot. No 4 horas, a WIF está num ponto legal para abrir long. Eu não vou operar ela, mas ela está trabalhando aqui numa região de suporte para quem sabe vir aqui até pelo menos na região do 0,17, e dá um trade legal aqui de long do 0,16 até o 0,17 e quem sabe pegar aqui a média de 50 no 0,18. Eu não vou operar long nessa moeda, mas se eu fosse fazer algo, eu colocaria ordens de short aguardando aqui, para pegar o movimento, que depois que ela subir, ela descer. No contexto atual, é muito mais seguro eu colocar ordens de short aqui, e se pegar vai ser top, do que contar com a sorte e esperar ela subir, mesmo ela estando com sinal de long, as médias estão apontadas para baixo. Então eu vou operar short nela. A OPN está praticamente igual, mas ela não tem o apoio de VPVR, talvez por ser alguma moeda mais nova, eu não conheço essa moeda, mas ela pode sim vir pelo menos buscar uma média aqui, no 0,34. Eu faria a mesma coisa, aguardaria com ordens de short nessa região, escalonadas, porque eu prefiro pegar esse movimento de queda aqui. E se ela descer direto ou ir embora, tá tudo bem também, mas aplicar short escalonado nessa região, para mim seria muito mais inteligente do que contar com a sorte de um long nesse momento. TRX. A TRX eu gosto, já operei muito essa moeda. Ela já fez esse movimento de alta que a gente estava esperando e agora ela está exatamente num pivô para continuar subindo. Então ela já esticou bem, ela é uma moeda que sempre estica antes que as outras, uma promessa, uma moeda boa, uma rede que funciona, que é rápida e é barata. Eu não aplicaria short nela agora, porque ela pode continuar subindo. Eu, nesse momento, não acho viável abrir operação nela, porque ela já esticou e agora está corrigindo. A gente não sabe se o mercado vai continuar corrigindo, então ela é um clássico exemplo de moeda que está no meio do caminho. Então, por hoje é isso, as análises foram feitas. Estamos em promoção pela BingX, então entra no grupo do pai do Telegram, pode ir lá falar comigo, eu vou trocar uma ideia contigo, você vai ser muito bem-vindo e tamo junto.